O que podemos esperar do Flamengo em 2022? « 2021 foi um ano confuso para a nação rubro-negra. O time começou o ano como campeão brasileiro e campeão carioca, entretanto a torcida continuava na bronca contra o técnico Rogério Ceni. Muito questionado, Rogério foi demitido na metade do ano e Renato Gaúcho foi contratado para o seu lugar. Após um início de trabalho avassalador com muitas goleadas e poucos gols sofridos, o Flamengo teve uma queda vertiginosa. Foi eliminado vergonhosamente pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, perdeu a final da Libertadores da América para o Palmeiras e foi vice-campeão brasileiro, perdendo o título por um grande rival, o Atlético Mineiro. Com seu trabalho muito questionado, Renato Gaúcho não teve seu contrato renovado e deixou o time no final do ano. Em 2022, o Flamengo vem com uma proposta de renovação, tanto no estilo de jogo do time, quanto do elenco. Jogadores-chave de algumas posições já têm uma idade bastante avançada e não têm peças de reposição à altura. O novo técnico, Paulo Souza, também traz um estilo de jogo bastante diferente do adotado anteriormente. Mudou a posição de alguns jogadores, adotou táticas diferentes para o time, o que escancarou a deficiência de algumas peças do elenco rubro-negro. Apesar do início de temporada, a preparação física e as experiências feitas no Campeonato Carioca, alguns torcedores já começam a questionar o trabalho de Paulo Souza. É claro que é muito cedo e é a hora de testar soluções e posicionamentos táticos diferentes e até alguns jogadores da base para saber se eles podem ou não render no elenco profissional. Ainda falando do elenco, nós tivemos algumas saídas e algumas chegadas pontuais. O zagueiro Bruno Viana e o volante Pires da Mota, por exemplo, não se firmaram no elenco e deixaram o clube. Os goleiros César e Gabriel Batista também não permaneceram. O atacante Michael, que fez ótima temporada, foi negociado com o Al Hilal. E também alguns jogadores bastante contestados pela torcida, como os laterais Rodinei e René, e os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, que ainda podem ser negociados caso o clube consiga boas oportunidades. De chegada, nós temos apenas o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Marinho até o momento. O caso é que o elenco rubro-negro tem algumas fragilidades que estão expostas desde o ano passado. O sistema defensivo do Flamengo, por exemplo, é muito questionado e realmente tem deixado a desejar nas últimas temporadas. Os zagueiros Davi Luiz e Rodrigo Caio e também o meio-campista Thiago Maia não conseguem ter uma sequência de jogos devido a muitas lesões. Gustavo Henrique e Léo Pereira também não conseguiram se firmar na zaga, apesar de terem 2 temporadas no Fla. Os laterais Isla, René e Rodinei também não inspiram confiança no torcedor rubro-negro. Mateuzinho e Ramon são muito jovens e ainda não têm uma regularidade para assumir a posição. Felipe Luiz já tem uma idade avançada e não tem mais físico para fazer vários jogos em sequência ou para fazer o trabalho de vai e volta de um lateral. Prova disso é que o jogador tem atuado por muitos jogos como zagueiro pela esquerda ou tem sido substituído no segundo tempo. Falando em idade avançada, nós temos jogadores como Diego Ribas, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Willian Arão, que já não têm mais o mesmo rendimento devido a problemas físicos causados pela sequência de jogos. Outra posição que tem sido problema para o Flamengo é a de goleiro. Diego Alves sofre com lesões constantes e Hugo Souza, o seu substituto, não é confiável. O jovem goleiro do Flamengo já falhou diversas vezes em jogos decisivos e é péssimo na saída de bola com os pés. Se o Flamengo quiser disputar títulos de fato nessa temporada, precisa renovar o seu elenco e contratar algumas peças para posições-chave. Eu diria que o Flamengo precisa no mínimo de um bom lateral direito, um zagueiro confiável, um lateral esquerdo que seja uma reposição à altura de Felipe Luiz, um atacante de velocidade para repor a saída de Michael e principalmente de um goleiro para disputar a posição com Diego Alves. Algumas opções interessantes no mercado para o Flamengo são o goleiro Santos do Atlético Paranaense, que já disputou algumas finais importantes, o goleiro João Paulo dos Santos, que apesar de jovem já teve alguns jogos decisivos na carreira também, e até mesmo o goleiro Rafael, que está na reserva do Atlético Mineiro. Para finalizar, o grande ponto de interrogação na temporada é realmente o técnico Paulo Souza e o seu sistema tático. Algo que os últimos treinadores do Flamengo tentaram fazer e falharam miseravelmente foi emular o time do Jorge Jesus. Escalaram os mesmos jogadores usando a mesma base de jogo, apenas adaptando algumas peças ou algumas posições de acordo com o seu sistema. O fato é que cada treinador tem o seu modo de trabalho e a sua visão de jogo, e quando você pega o time de um outro treinador para tentar aplicar o seu modo, isso não funciona. Em 2020, quando o Domenech chegou e tentou mudar esse sistema de jogo, foi muito questionado pela torcida. E agora Paulo Souza também tem mudado tanto o sistema tático quanto algumas posições e peças do elenco. Isso tem dividido a opinião tanto da crítica quanto da torcida. Mas quando você contrata um treinador, você contrata também a visão dele de futebol, ou seja, a sua forma de trabalhar. A questão é o quanto os jogadores, a diretoria e a torcida estão dispostos a aceitar essas mudanças. Com Jorge Jesus no mercado, se Paulo Souza não demonstrar bom trabalho e eficiência nos resultados em pouco tempo, ele começará a ser questionado e a sombra de Jorge Jesus com certeza vai voltar à Gávea. Mas e você? O que pensa e o que espera do Flamengo em 2022? Deixa aí nos comentários o seu like no vídeo.